Vamos aguardar nossos irmãos chegarem. Iniciar nosso trabalho. Hoje, terça-feira, a página do Centro Amália Franco, nosso momento de estudo das palestras, das reflexões. Hoje nós estamos com a Jordana. Cadê o pessoal? Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu tenho uma ali, mas eu vou colocar um boa noite aqui. Gente. A Virgínia. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Virgínia. Então, vamos iniciar nosso trabalho de hoje, levando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à espiritualidade que nos assiste, e vamos, meus irmãos, adentrar a nossa espiritualidade, elevar os pensamentos até as alturas do Pai e pedir por todos nós, pelas nossas necessidades, pedir a toda a humanidade a paz, pedir a nós sabedoria, pedir a nós entendimento. Vamos iniciar nosso trabalho com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. E assim seja. Vocês sabem, meus irmãos, é um momento tanto de reflexão, um momento de estudo, mas também um momento de tratamento da nossa espiritualidade, um momento de elevação, onde nós estamos em contato com a espiritualidade que nos assiste. Então, vamos estar concentrados no tema de hoje. Nós estamos com a Jordana, é trabalhadora da Casa Espírita Amor e Caridade, e o tema que ela vai trabalhar hoje é reconciliar o mais depressa com o vosso inimigo. Muito interessante. Boa noite, minha Jordana. Boa noite, Maria Inês. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a gente hoje, né, nesse dia 22 de setembro, e espero que a gente possa refletir e estudar muito bem hoje, com a bênção de Jesus. Bom, nós estamos num mês, hoje é dia 22 de setembro, como eu havia falado, né, e o mês de setembro, ele é um mês bastante interessante, porque é nele que a gente faz a prevenção, o mês de prevenção à vida, né, e todas as instituições espíritas ou não espíritas seriamente interessadas em ajudar no progresso do nosso plano, nós temos aí toda uma corrente de reflexões, de orações, de ações para que possa tratar esse problema da depressão, do suicídio, e para que possamos valorizar a vida. E eu fiquei pensando nessa preparação para estar aqui hoje, sobre como a gente poderia, à luz da doutrina espírita, contribuir para essa discussão acerca da valorização da vida. E, pensando com os meus botões, né, eu achei nessa passagem uma oportunidade de a gente discutir esse tema de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. O tema, né, o trecho que eu peguei para que fosse de inspiração está no Evangelho de Mateus, que é o reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz
O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejas metido em prisão. Digo-vos em verdade, e daí não saireis enquanto não houveres pago um centavo. Vocês devem estar pensando assim, mas reconciliar com o vosso inimigo, o que isso tem a ver com preservação à vida, né? O que tem a ver? Bom, vamos entender um pouco mais do raciocínio que eu fiz em torno disso. Essa passagem que está no Evangelho de Mateus, ele também está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem-aventurados misericordiosos. E é nesse capítulo que geralmente a gente vai estudar a questão da indulgência, do perdão, da necessidade de ser brando, né? Vai estudar tudo isso lá. E aí, eu sempre gosto de começar a falar com uma historinha, porque as historinhas, elas abrem a nossa mente para que a gente possa interpretar as passagens de uma forma mais fácil, né? Como para crianças é mais fácil a gente explicar através de uma história, de uma fábula, para nós também não é diferente. As fábulas ajudam a gente a ter uma visão um pouco melhor das coisas. E procurando sobre esse tema, eu achei uma historinha que, na verdade, ela não é espírita, ela está no budismo, mas o espiritismo nos permite, né, sempre enxergar como a obra da criação de diversas formas diferentes, em diversas pedagogias diferentes. Então, tudo para quem quer entender, para quem está interessado, é material. E essa historinha, ela se chama assim, olha que nome diferente. O caminho do osso do dedo de Angulimala. Olha que diferente. E nessa história, fala que o Angulimala, ele era um assassino muito violento, e que certo dia, um dos Budas, né, porque há vários Budas, estava numa vila, e naquela vila passava-se informação adiante de que o Angulimala estava solto, cometendo crimes naquela região, cometendo assassinatos, violências, passando pelo seu rastro de sangue. Então falaram para esse ancião para que ele não saísse de casa, para que ele ficasse protegido, né, porque seria muito perigoso. Mas mesmo assim, esse ancião decidiu sair na rua. E, dito e feito, ele saiu na rua e encontrou o tal do Angulimala. E ao se deparar com o Angulimala, ele vira pro mestre, né, e fala assim, pare de andar agora. E ele continua caminhando, pacificamente. E aquele assassino, acostumado a ser temido, pensou assim, ué, parece que ele não tá com medo, né, mas o que tá acontecendo? E falou de novo, pode parar de andar. E aquele ancião, a quem chamavam de Buda naquela época, vira para ele e fala, eu já parei há muito tempo, na verdade foi você que não parou. E o Angulimala fica confuso, né, com aquela abordagem um pouco diferente, e fala assim, como assim? O que você está falando? E ele fala assim, eu parei há muito tempo de machucar o próximo, eu parei de cometer violência há muito tempo, eu não estou mais caminhando nesse caminho, mas você continua nesse caminho, então é você que tem que parar. E nessa história, vai narrar de uma forma belíssima o diálogo que esse mestre tem com esse assassino. E em determinado momento, fala assim que ele começou a tratar esse assassino com amor e com respeito, como se ele fosse uma pessoa tão respeitada quanto as outras, tão digna quanto as outras. E ele se assustou com isso, né? Na verdade, todo mundo tinha ou asco dele ou medo, mas nunca respeito. Nunca teria tratado ele como um ser humano, né? E ele começou a achar aquilo diferente, até que passou a ouvir esse mestre. E falou para ele que compreendia o quanto ele estava magoado com a humanidade, o quanto ele tinha sofrido na mão de outros humanos, e que agora ele era convidado, se quisesse, se tivesse vontade, a trilhar um caminho diferente. E esse mestre se dispôs a ajudar ele a isso. E algumas anotações são importantes sobre a forma como ele reage. E a primeira é que ele demonstra, que ele fala assim na história, né? Os homens não se amam, por que eu tenho que amar eles? Eles não se respeitam, são ruins, são vis,
Então mostra que ele tinha uma frustração muito grande com a humanidade. Ele tinha amarras internas causadas por experiências ruins. Ele foi muito maltratado quando era pequeno, na história fala. E por isso ele tinha esse ódio dentro dele. Ele tinha essa frustração com os homens. Ele tinha essas amarras internas, essas experiências ruins que o prendiam àquele tipo de ação. E ele tinha também, na historinha vai narrar, uma visão muito deturbada sobre si mesmo. Ele se enxergava como algo ruim. E enxergava o mundo também como algo ruim, porque ele só tinha visto a maldade do mundo. Ele não via sentido na vida. E por causa de não ver sentido nessa existência, demonstrava também um grande sofrimento psíquico. E aí, quando o Buda faz esse convite para ele, vamos deixar de ir nesse caminho, vamos deixar de ferir a si mesmo e ao próximo. É o convite que o Buda faz a ele. Ele começa a ter algumas respostas, como, por exemplo, é tarde demais para mim, porque eu já cometi muitos erros, então você deveria ter me conhecido antes, porque agora eu já fiz muita coisa errada, né? E aí ele fala assim, olha, depois de tudo que eu fiz, eu tenho muitos inimigos, eles não vão me deixar viver a minha vida. E esse tipo de explicação, esse tipo de frases que demonstrava o quanto ele ainda estava preso a essa visão que ele tinha dele mesmo e da vida. Então, o que a gente pode perceber a partir desse diálogo do Buda com o Gulimala é que ele possuía, de fato, muitos inimigos por causa das ações dele. Ele havia ferido muitas pessoas. Então, havia muitas famílias, muitas pessoas que tinham perdido entes queridos pela mão dele. Mas que, apesar de possuir muitos inimigos, o maior inimigo dele era ele mesmo. Era a forma como ele se via, era a forma como ele se tratava, a forma como ele enxergava o mundo, as decisões que ele tomava. Ele tinha inimigos, mas o pior, o mais vil de todos, era aquele que ele se via quando estava na frente do espelho. Ele era o seu pior inimigo. E há também outra frase que também é atribuída a Buda, que casa muito com o que a gente está falando agora, que ele fala assim, ó, nem o seu pior inimigo pode lhe fazer tanto mal quanto os seus próprios pensamentos. E na literatura espírita a gente vai achar bastante material sobre isso também. O Emmanuel fala bastante sobre isso. A Joana de Ângeles, no livro Espelhos da Alma, ela vai discorrer sobre isso de uma forma maravilhosa. E nesse livro, no Espelhos da Alma, ela vai nos dizer assim, que toda pessoa, quando tem um problema com o outro, ela enfrenta primeiro a si mesma. Na verdade, o primeiro problema que ela tem não é com a pessoa, é com a forma como ela lida internamente com aquela situação. Então, ela enfrenta primeiro a si, para depois enfrentar os outros nos debates, né? E nesse sentido, fica bastante interessante a gente fazer uma pergunta. Se a passagem do Evangelho de Mateus, e que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que não passará um sentido antes que a gente, enquanto a gente não resolver isso, e que a gente deve se reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário, urge a gente fazer essa pergunta: quem é o meu adversário? Quem é o meu inimigo? Então, a gente pode começar a pensar sobre isso. E quando a gente percebe todas essas ações, que quando a gente olha para a gente mesmo e percebe que, na maioria das vezes, a gente se prejudica muito por causa da nossa visão limitada, a gente começa a perceber que, muitas das vezes, a gente assume essa postura de amigo interno. A gente se coloca como esse que nos machuca, que nos prejudica. E que todo esse conhecimento, então, todo esse problema de reconciliação, todo esse problema de perdoar alguém, na verdade, no íntimo mesmo, é um problema de autoconhecimento. É uma dificuldade de lidar com a gente. E a gente tem lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, também, que eu considero uma passagem, assim, talvez, do meu ponto de vista, a mais importante do Evangelho. Porque, no final das contas, tudo que a gente vai discutir parece que acaba caindo lá. Que é uma questão onde o Allan Kardec pergunta assim: qual é o meio prático e mais eficaz de se evoluir nessa vida e fugir ao arrastamento do mal? Quer dizer, como é que eu faço? Como é que eu evoluo, né? E
E a resposta é de Santo Agostinho, é bastante interessante. Ele fala assim: um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o jeito prático de eu fugir ao arrastamento do mal é me conhecendo. E lá, toda nessa discussão que ele faz, que ele explica o que seria o autoconhecimento, ela é uma resposta genial de um nível de profundidade muito grande. Porque a primeira coisa que ele fala é que eu preciso ter a coragem e criar o hábito de olhar a mim mesmo, olhar os meus defeitos, olhar as minhas partes ruins e até admitir que eu não sou tão bom quanto eu gostaria de ser. Admitir que eu tenho os problemas, porque somente quando eu admito eu consigo querer mudar. Mas aí é interessante porque a nossa querida Joana de Ângeles, ela vai nos falar o tempo todo, e a Hermes Dufour também, não sei se vocês conhecem essa autora, que a gente precisa olhar para a gente, mas a gente precisa olhar com amor. Porque muitas das vezes a gente vai se deparar nesse processo de autoconhecimento com coisas dentro da gente que a gente não vai gostar. A gente vai se ver com os defeitos, a gente vai ver que a gente é bem egoísta às vezes, que a gente é orgulhoso, a gente vai ver que a gente tem um vício ali, um vício aqui, e às vezes a gente vai lidar com umas coisas muito feias da nossa personalidade. E é por isso que eu preciso estar munido de amor para fazer isso. Porque senão eu vou começar a me criticar demais, eu vou começar a ser pessimista, eu vou começar a não gostar de mim. E se eu não gostar de mim, como que eu vou trabalhar as minhas virtudes? Então a gente precisa fazer isso com amor. Só um minutinho aqui para eu achar o texto. Então, o que eu preciso entender é que muitas das vezes durante a minha jornada como espírita, eu assumo a postura de inimigo de mim mesmo. Como que eu assumo a postura de inimigo de mim mesmo? Quando eu começo a tomar essas decisões equivocadas, que só me levam para o lado ruim, quando eu começo a destratar o próximo, e isso vai me trazendo consequências. Imagina, por exemplo, um dependente químico. O quanto ele assume, por exemplo, através das suas vivências, o quanto ele se prejudica o tempo todo, o quanto ele se coloca em situações que prejudicam a saúde dele, que prejudicam a forma como ele vê o mundo, prejudicam as relações dele. E aí, quando a gente vai ver, a gente percebe que às vezes acontecem coisas muito ruins com a gente, mas a maioria delas decorre dessa dificuldade que a gente tem de tomar boas escolhas, de fazer coisas que nos fazem bem, de cuidar da nossa própria saúde, de cuidar dos nossos sentimentos. E aí, eu tenho essa necessidade de olhar e perceber que o meu pior inimigo, tem um texto de Emmanuel que fala sobre isso, não vou lembrar qual que é agora, muitas vezes está na frente do meu espelho. Mas também eu preciso ter amor suficiente para compreender que a partir do momento onde eu mudo de postura e tenho essa vontade firme, eu também vou poder olhar para o espelho e ver que ali na minha frente pode estar também o meu melhor amigo, que sou eu mesmo, porque eu vou me cuidar, porque a partir de agora eu vou me esforçar para mudar, eu não vou querer sofrer, eu não vou querer mais cair naquelas armadilhas do ego. Então eu posso ser o meu amigo, eu posso ser, como diria o André Luiz, me lembro muito bem de uma história que ele conta, eu posso ser médico em causa própria, eu posso me socorrer nas minhas amarguras, eu posso me cuidar bem, eu posso me empenhar seriamente em mudar para melhor, em me perdoar, principalmente pelas coisas erradas que eu fiz. E esse auto-perdão é uma aceitação da minha condição, aceitação que permite que eu adquira forças para continuar a minha luta. E lembrar também, eu gostaria de lembrar da passagem que assim, a gente entende que nós somos ainda muito imperfeitos, muito mais imperfeitos do que a gente gostaria de ser. Nós somos espíritos criados pelo Criador, simples e ignorantes, mas perfectíveis. No Livro dos Espíritos a gente vai ter uma questão que fala exatamente sobre isso, né? O espírito, ele está fadado à felicidade, ele está fadado à perfeição. Então, por mais que eu seja errôneo, eu tenho dentro de mim a capacidade de me tornar luz, né? Nós temos uma passagem, inclusive, do Evangelho de Jesus que fala, vós sois deuses. Quer dizer, vocês têm dentro de si essa capacidade, essa sementinha de luz.
que só falta ser cuidada com carinho, para que a gente possa trazer tudo que ela pode ser, se transformar em tudo que a gente pode ser. Então, é olhar para a gente e perceber, eu estou sendo, nesse momento, o meu inimigo, aquele que me prejudica, aquele que não me perdoa, aquele que, por causa das minhas decisões, me coloca em situações ruins. Eu me olho de que forma? Eu me entendo como esse filho de Deus, que erra muito, mas que tem o tempo todo a oportunidade de mudar, ou eu me olho como uma pessoa que não tem jeito, que já tá difícil demais para mim, que não dá mais para mudar. Como eu me olho? Eu me trato como meu inimigo ou eu me trato como meu amigo? E nesse sentido a gente pode perguntar, a gente pode voltar àquela parte que fala: reconcilia o mais depressa possível com o vosso adversário, reconcilia com você, reconcilia com as suas dificuldades, se olha no espelho e começa a se ver como esse amigo. E eu estava conversando um dia com um amigo, né? E ele me clareou bastante sobre isso, porque a gente estava conversando sobre esse tema. E ele fala assim que quando a gente tenta fazer isso, sem a luz que Jesus emana para a gente cai numa dificuldade muito grande. Porque a gente corre sérios riscos de deturbar a mensagem e utilizar esse mesmo amor próprio que nos sustenta, que nos ajuda e que nos fortalece para a luta, de forma egoística, a nos sentir maiores do que os nossos irmãos. E essa não é a proposta. A proposta é de equilíbrio, a proposta é de amor. A proposta é olhar para a gente exatamente do tamanho que a gente é, mas com a certeza de que, enquanto espíritos, nós fomos criados para a felicidade. E a gente não pode fugir disso. Nós temos também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte que fala sobre a melancolia. E eu estava me lembrando também esses dias dela, e a primeira frase é que fala assim, ó: sabeis quando uma vaga tristeza se apodera do seu ser. É o seu espírito que aspira à felicidade. Nós temos dentro de nós o germe dessa perfeição e dessa felicidade futura que vamos encontrar um dia. Isso nos faz o tempo todo tentar buscar ela. É como se tivesse dentro da gente latente lá falando o tempo todo que a gente quer ser feliz. E estudando essa questão também com alguns amigos sobre o que leva um espírito a topar a jornada terrestre, mesmo com todas as dificuldades, o que eu pensei foi que é essa vontade de ser feliz que a gente tem, que nos faz ter força, que nos faz querer ir atrás disso. Então a gente tem latente dentro da gente essa vontade, sabe? De fazer melhor. E sobre a historinha que eu estava contando, é muito interessante porque o final dela fala que esse assassino, ele se converte ao budismo, ele se torna um monge depois disso tudo, e ele recebe um nome que traduzido significa o não violento. Então ele finalmente consegue aceitar o chamado de Buda, que é feito para ele naquele momento, apesar de todas as dificuldades e de todas as lamentações dele, e ele consegue seguir o caminho da não violência, alguma coisa completamente diferente do que ele estava acostumado de fazer na vida dele. Como ele conseguiu fazer isso? Como que a gente consegue mudar dessa postura de ser inimigo de si, de ser inimigo de Deus, de ser inimigo do mundo, para uma postura pacífica? Bom, acho que a primeira que a gente falou sobre isso, que já é o auto-amor. É se colocar no colo ali e se fortalecer. E eu acho que tem um outro ponto bastante interessante, que é a disciplina, que é a força de vontade. Mobilizar essa força interna para a gente conseguir fazer isso. Porque esse é o móvel do espírito. É isso que nos impulsiona para frente. E deixa eu voltar aqui. Então, assim, é um convite à renovação, é um convite ao trabalho. Então, como é que eu saio dessa postura que eu estou hoje para ir para uma postura melhor? Tem uma passagem que está também do Alírio Cerqueira Filho, é o nome do escritor. Ele fala assim, ó: o amor não julga, condena ou pune. O amor convida à renovação de atitudes. Então, se o convite é que eu tenha auto-amor, então é um convite, no final das contas, à renovação. É um convite ao trabalho de autoburilamento, de força de vontade, de resignação, para que eu possa transformar isso dentro de mim. E esse trechinho que ele fala, que o amor não julga, condena ou pune,
O Amor Convida à Reparação, está num livrinho que chama Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que inclusive é bastante interessante. E a Joana de Ângeles também vai nos atentar que, ao aceitar as minhas limitações e enxergar elas, não tem a ver com acomodar. Na verdade, é justamente o contrário de acomodação. Porque quando eu me olho e aceito, eu também vejo que eu tenho condição de ser melhor. Então, eu mobilizo as forças do meu espírito para procurar esse algo melhor, para me empenhar verdadeiramente. Até porque eu não quero sofrer, até porque eu quero ser feliz. Em determinado momento, eu percebo que toda imperfeição é um empecilho à felicidade. Porque, por exemplo, se eu sinto ciúme, isso dói dentro de mim. Então, eu vou precisar mobilizar a minha força. Se eu não quiser sentir o ciúme, sentir aquela queimação dentro de mim, aquela coisa horrível, eu vou precisar mobilizar as minhas forças para mudar. Então, aceitar e acomodar são coisas diferentes. E esse amor a si mesmo é um convite para se aceitar, não se acomodar. É um convite para o trabalho. E tudo isso que a gente pode pensar agora me traz a lembrança de uma personalidade que a gente costuma falar muito pouco sobre ele no Espiritismo. Talvez porque a nossa consciência ainda não esteja acostumada ao exercício de reparação, que é um personagem que a gente conhece muito. Todo mundo aqui já ouviu falar da história de Judas, Judas o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E a gente tem uma narrativa que está no livro Crônicas de Além Túmulo, onde Humberto de Campos, ou o Irmão X, da forma como a gente preferir, ele atende por esses dois nomes, narra o seu encontro com Judas. E ele é, para nós, um espírito que pode ser tido como exemplo. Não exemplo dos seus erros, mas exemplo da jornada que ele criou para se reconciliar consigo mesmo. Porque naquele momento, quando ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas, ele foi o seu pior inimigo. E nesse livro narra um pouco do que foi a jornada do Judas para se melhorar. E ele fala que ele se chega, né, no lugar onde foi o martírio de Jesus, Humberto de Campos, e encontra um espírito sentado, olhando a paisagem, com bastante emoção. E esse espírito passava para ele uma sensação de muita calma, de muita leveza. E ele se assusta quando percebe que esse espírito era Judas, o Iscariote. Então ele, repórter como ele, vai lá conversar com ele. E, inclusive, ele explica um pouco, né, sobre o que levou ele a tomar essa decisão. E ele fala que ele não esperava, ele não achava que Jesus ia perder a vida ali. Mas porque ele compreendeu muito mal a doutrina, e ele era imediatista, então ele acabou tomando decisões precipitadas. E que ele sentiu tanta culpa, mas tanta culpa quando Jesus morreu, que ele sentiu que a única forma de reparar o erro dele, que era muito grande, era tirando a própria vida. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas o Judas, depois da crucificação de Jesus, ele se enforca, ele se mata, né? E é muito bonito, porque é muito bonito assim, porque nós estamos acostumados a ver isso do ponto de vista ruim. A gente ainda é acostumado a ver Judas como esse espírito traidor, né? A gente tem esse peso dentro dele. E mais uma vez a espiritualidade vem nos mostrar mais uma vez que não existe erro eterno, não existe essa coisa do pecador, né? Tudo na natureza trabalha para reconciliação e para mudança, e com Judas não poderia ser diferente. Enquanto a gente ainda está preso nessa noção de um Judas traidor, Judas já é espírito de Deus há muito tempo. Já passou por tudo que ele é e a gente está preso ainda no passado. E nesse texto, né, ele explica os motivos dele que levaram a fazer isso, os equívocos dele, e aí tem uma passagem que ele fala assim que ele gosta de voltar lá e observar o lugar do martírio e relembrar os erros dele. E aí o Humberto de Campos pergunta assim: você chegou a salvar-se pelo arrependimento? E aí é uma passagem que eu acho muito bonita, que ele fala assim, ó: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório. E aí ele vai contar um pouco sobre a outra vida dele, né?
não sei se vocês sabem também, mas o Chico traz pra gente, e o Judas, depois, reencarnou alguns séculos depois, como o mártir que nós conhecemos como Joana d'Arc. E o Chico vai explicar isso pra gente. E aí ele fala assim, né? Século de sofrimento, sofri nas perseguições afligidas em Roma, os adeptos de Jesus e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Aí tem a nota do autor, que é João Humberto. Aí ele fala, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima de felomia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor a Cristo, a todos os tormentos e infâmias que ao me evitaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E hoje ele fala que fica lá. Então, assim, o que eu achei bastante interessante sobre isso é que ele vai falar que o mundo inteiro ainda vê ele como traidor, mas que ele, através da sua vivência, ele perdoou a própria consciência. Ele chegou num sofrimento psíquico tão grande por conta dos seus erros que levou ele a tirar a própria vida. Mas depois, com as oportunidades que Deus nos dá o tempo todo, com a bênção da reencarnação, ele teve a oportunidade de vivenciar o cristianismo, de vivenciar esse amor para Cristo. E ele teve a oportunidade magnífica de se perdoar, de reconciliar perante a própria consciência. Então, o mundo inteiro, nas nossas falhas, a gente aponta o dedo para aquele espírito ainda por conta do seu erro. Porque é um erro famoso, né? Todo mundo que é cristão conhece, mas que ele não carrega mais peso na consciência. Ele não carrega porque ele se perdoou, porque a consciência dele se reparou. Então, ele que foi o pior inimigo de si mesmo, hoje em dia não é mais inimigo de si mesmo. Ele se perdoou. E esse é um convite que esse espírito, através das suas vivências, pode trazer para a gente nessa reflexão, de que erros serão cometidos, muitas das vezes erros terríveis, mas que Deus nos traz a todo momento, em todas as horas do nosso dia, a oportunidade de reparação. A gente precisa ter a força de vontade suficiente para se disciplinar, para tentar resolver isso com vontade verdadeira e com amor. E aí a gente vai ter essa oportunidade de reparar os nossos erros o tempo todo. Então a gente não precisa se martirizar, a gente não precisa ser inimigo da gente, a gente não precisa se odiar por causa disso. A gente precisa, para que a gente possa caminhar junto com o Mestre, se reparar perante a própria consciência, compreender os nossos erros e lutar para não cometer eles de novo. E assim a gente pode ser, não essa pessoa que nos prejudica, mas eu posso ser um médico em causa própria. Eu posso ser como esse espírito, que na verdade já é um espírito de luz há muito tempo. E eu posso me inspirar na história dele. Ao invés de apontar os erros dele, eu posso me inspirar na história dele para me dar forças para seguir o Cristo, sabendo que eu terei oportunidades hoje, que eu terei oportunidades amanhã. Se eu não conseguir, eu vou ter que ir para outra existência, mas Deus sempre vai me dar essa oportunidade, porque nós estamos imersos em amor, não punição. A ideia de punição, ela não existe. Eu sou meu amigo. E na questão 920, também gostaria de comentar aqui, fala assim, que a gente precisa se reconciliar, a gente precisa o tempo todo observar para ver se a gente não está ferindo, primeiro, Deus, a lei de Deus, o próximo e a gente mesmo. Então, essa questão, ela nos aponta que nos machucar também é uma infração da lei de Deus. Porque a gente pode falhar com Deus, a gente pode falhar com o próximo e a gente pode falhar com a gente mesmo. Então, toda vez que eu me machuco, eu estou falhando com Deus. Eu estou infringindo a lei dele. Então, eu tenho que tratar com carinho, né? E toda essa reflexão da Joana de Ângeles também, ela vai nos explicar mais para frente. Eu tenho essas 3 pessoas para me reconciliar. Deus, o próximo e eu. Só que a reconciliação com Deus, a aproximação dele, é o meu objetivo. É aquilo que eu, enquanto espírito, estou lutando desde a minha criação para me aproximar de Deus e me reconciliar com a lei dele. Mas que existe todo um processo em que eu não posso falhar. E começa pela reconciliação comigo mesmo.
Porque se eu não reconciliar comigo mesmo, eu não consigo perdoar o meu próximo. Porque eu vou estar cheio de melindres, de ciúmes e de inveja dentro do meu coração. Então, eu não vou poder olhar o próximo com amor. Até porque a passagem do maior mandamento nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, que tipo de amor que eu vou dar para o próximo? Então, primeiro, reconciliação comigo. Depois que eu reconcilio comigo, eu consigo me reconciliar com o próximo. E, graças ao meu amor ao próximo, a forma como eu vou me reconciliar com ele, com os meus desafetos, com os meus inimigos, através dessa reconciliação e desse amor, eu me aproximo de Deus. Então, eu fecho o ciclo das reconciliações que eu tenho que fazer na vida. Então, tudo começa comigo. Eu comigo mesmo. Para depois ir para o próximo, para depois ir para Deus, que é o nosso objetivo maior, que é refletir na nossa alma purificada Jesus, que é refletir o nosso Criador também, é me aproximar dele e ser igual a ele em luminosidade. E aí eu gostaria de ler um textinho que eu separei aqui que fala sobre esse assunto. E esse textinho chama-se Banquete Interior, que é do Emmanuel. E eu vou ler um pouquinho dele. Ele é assim: o conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. É o banquete com o pão que desceu do céu, a inundar-nos de paz, esperança, fortaleza e alegria. Nossos velhos amigos, os ideais de felicidade que abraçamos, encontram novo apoio e se materializam em trabalho promissor de fé, vaticinos abençoado futuro. Alimentam-se triunfantes a nossa mesa farta de júbilo e como que se exteriorizam constantemente através de pregações valiosas e apontamentos sublimes, no entusiasmo com que nos devotamos à salvação alheia. Mas, tendo também na intimidade do nosso coração antigos adversários do nosso equilíbrio e da nossa paz, que raramente convocamos ao nosso deslumbramento, é o orgulho, louco inimigo do nosso progresso. É a vaidade, infeliz companheira dos nossos desequilíbrios. É a preguiça mental, infortunada mendiga, que estima residir conosco, paralisando os impulsos de servir. É o egoísmo, lamentável amigo destruidor, que teima em cristalizar-nos as sombras da ignorância. É o ódio, milenário perseguidor, a inclinar-nos para o despenhadeiro da vingança. É a ingratidão, triste comparsa de delitos escuros, a seguir-nos do remoto passado, induzir-nos à dureza de coração. É o desânimo, misério pedinte, asilado em nossa alma, encarcerado nas trevas do medo de trabalhar e de algo fazer na sementeira da caridade e da luz. Convidemos todos esses velhos companheiros de jornada evolutiva para o banquete do Evangelho em nosso templo íntimo. E, de certo, se converterão em cooperadores prestimosos do nosso reajuste, transformando-nos em vivo santuário de bênçãos para a execução plena e vitoriosa da vontade de Deus. Então, eu trouxe mudar um pouco esse ensinamento, né, que fala para a gente se reconciliar com o nosso inimigo o mais rápido possível, mas assim, mudando um pouco a nossa forma de ver, porque a gente está acostumado a jogar as coisas muito para fora, né? E nunca voltar para dentro da gente mesmo e se autoanalisar. E eu penso que essa questão da gente se olhar com esse amor, talvez seja uma forma de a gente trabalhar o nosso amor pela vida, a nossa gratidão, que vai nos livrar um pouco desse sentimento de tristeza que muitas vezes nos abate, nos leva a escolhas ruins. Então, isso aqui, embora seja modesto, embora seja um pouco complicado de se explicar, é o que eu gostaria de ter trazido para vocês, e eu espero que, de alguma forma, para alguma pessoa isso tenha sido útil. Foi muito útil para mim, porque eu tive que estudar o tema, tive que refletir sobre isso, eu tive a oportunidade de ver também o quanto, às vezes, eu me coloco como adversário de mim mesmo, e então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, e agradeço a Deus por ter dado a doutrina espírita sempre como esse consolo, sempre como essa oportunidade magnífica da gente refletir sobre a vida e de refletir sobre a gente mesmo. Então, isso foi a pequena coisinha que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje, para a gente dialogar. Então, eu gostaria de convidar... oi, Maria Inês.
Perfeita a sua explanação hoje, a sua abordagem. Realmente, nós não olhamos para nós, né? Olhamos o exterior. Então, foi de uma maneira muito perfeita. Temos que agradecer e pedir, pode fazer a prece final e sempre esteja conosco, Jordana. Obrigada. Então, vamos agora unir os nossos pensamentos, parar um pouquinho para a gente fazer a nossa oração, né? Tirar meu óculos aqui, porque senão eu ponho a mão no rosto e embaça tudo. Quem tem óculos sabe como é que funciona a coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nesse momento é respirar fundo, é acalmar os nossos pensamentos, é acalmar as nossas emoções, para permitir que a oração seja essa oportunidade para que Deus possa nos tocar. Rogamos a Ele a sua presença na nossa casa, por toda a nossa família. Eu sei que muitos de nós passamos por dificuldades nesse momento, e nesse momento nós chamamos a Deus e a sua equipe espiritual para estar com a gente nesse momento, para adentrar na nossa casa, e mais do que tudo, abrimos as portas da nossa mente, para que os ensinamentos dele venham ao nosso socorro, para que toquem o nosso coração e nos facultem a reforma íntima tão necessária para que a gente possa progredir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se sentir em paz verdadeiramente, para que a gente possa sentir esse amor de Deus vibrando dentro da gente, para que a gente possa se sentir socorrido e acalentado por Ele. Agradecemos a Deus por, apesar de distantes dos nossos centros espíritas, distante da nossa vivência que éramos acostumados hoje, ainda temos a oportunidade de outras formas diferentes, estarmos unidos em pensamento e em coração. E rogamos, Senhor, para que a Tua palavra ela não seja vazia dentro de nós, mas que seja, antes de tudo, com coração, de peito aberto e com amor. Porque somente quando a gente trabalha as leis de Deus com amor é que a gente pode mudar, é que a gente pode crescer de verdade. Do contrário, a gente está se enganando. Então, rogamos a Deus nesse momento para que todas as mensagens e reflexões que tivemos hoje possam contribuir para a nossa evolução. E agradecemos imensamente por essa doutrina maravilhosa que nos deixasse, por essa oportunidade a cada dia de estudar, de crescer e de mudar. Obrigado, Senhor. E assim seja. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Jordana. Boa noite. Vamos até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todo mundo que teve a bondade de acompanhar a gente aí por esse tempo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez.